Paulo, parabéns, excepcional. Mas foi legal, tem uma única vantagem. Tudo na vida tem um lado bom, né, quando você olha. E tem uma vantagem porque você acabou abordando alguns temas que reforçam ou servem de base para eu fazer alguns comentários. Um deles eu gostei do termo que você usou, que é o da possível década achada, né, que é uma coisa que é uma mensagem, uma coisa que eu queria trazer, que é mais ou menos o agora ou nunca. Eu acho que não só é a possível década achada, mas que estou dando spoiler do final da apresentação, mas que talvez seja a última chance que a gente realmente tem de aproveitar uma oportunidade depois de todos que a gente já perdeu. E aí, para eu tentar terminar por cima, né, depois da apresentação do Paulo, eu vou começar com uma coisa bem triste no começo da apresentação, né, com alguns dados que eu acho que são reais, mas que ninguém gosta, e depois eu termino com uma parte um pouquinho mais otimista aqui da apresentação, para chegar ali na oportunidade de década achada, que vai acabar se apropriando de várias das tendências que o Paulo apresenta ali na palestra dele. Então, a apresentação está dividida, eu não sou professor, né, e aí eu preciso do meu roteiro aqui, senão eu embaralho todas as informações, então vocês vão me pegar colando aqui no papel. Mas eu dividi a apresentação em 4 partes. Então, a primeira, eu vou fazer um panorama com alguns dados pensados da indústria brasileira. Vou discutir um pouco as causas, algumas também, né, uma apresentação curta, 45 minutos, algumas causas disso, para entrar no argumento da oportunidade que eu enxergo, e que acho que grande parte, se não todos os pontos de cenário que eu vou trazer aqui foram mencionados, né, pelo Paulo, e no final vou falar um pouco, aí olhando para dentro da indústria, para ações que eu acho importante, que as empresas precisam tomar. Tem ações para o governo, mas tem ações que as empresas precisam tomar e que eu acho que são absolutamente decisivas para isso. Então, vamos lá. Algumas décadas, a indústria brasileira foi entrando numa trajetória de estagnação, né, em algumas situações de retrocesso. Isso se deve a uma série de fatores. A gente tem um processo de deterioração da competitividade brasileira ao longo desse período, e o fato é que a gente tem ouvido com alguma frequência que esse processo, que somado todos esses fatores, resultam na perda de participação da indústria no PIB, né, a chamada desindustrialização, é colocada em muitos casos como um processo natural, um processo que acontece em todos os países. Então, é normal que a parcela de serviço no PIB aumente, que a indústria perca valor, mas a verdade é que, comparando o Brasil com outros países do mundo, esse processo não é natural e não é verdade que o que acontece no Brasil acontece com todos os países. O que acontece no Brasil é mais grave, é mais acelerado e ocorre num momento diferente do que aconteceu com países desenvolvidos, que experimentaram uma queda da participação da indústria quando estavam num nível de renda per capita bastante mais elevado. Então, no caso do Brasil, né, e obviamente falando aqui com vocês, não é a situação das empresas de vocês, mas quando a gente olha na média, é o que acontece em muitas situações. A desindustrialização que tem na Alemanha, por exemplo, sobra a indústria de alta tecnologia e sobem os serviços de alto valor agregado. E no caso do Brasil, a gente tem visto uma perda de participação de indústrias de maior intensidade tecnológica e muito do que está surgindo de serviço são serviços de baixo valor agregado. Então, o perfil da desindustrialização brasileira, que é mais acelerado do que dos países desenvolvidos, ele também é qualitativamente pior, o que traz uma preocupação do ponto de vista das possibilidades de desenvolvimento de longo prazo. Né? Então, se a gente for ver, na verdade, hoje, o Brasil tem uma indústria menor do que devia ter e menor do que pode ter, menor em proporção do PIB, inclusive, que muitos países da OCDE. Tá? Então, para mostrar alguns elementos disso, né, isso mostra participação da manufatura como PIB, né, no Brasil e no mundo. Então, o clarinho é o mundo, né, não é um grande crescimento, aqui a China está dentro,
desse crescimento. Isso aqui é o Brasil. Então, claramente, assim, o que está acontecendo aqui não é o que está acontecendo no mundo. Ainda que a gente tire a China daqui, esse ponto aqui, em vez de estar na faixa de 16 e pouco, estaria na faixa de 14. Então, mesmo assim, são trajetórias bastante diferentes. Tá? E a gente pode ver esse processo, que não é simplesmente uma questão, o percentual, participação no PIB, quantitativamente. Ele tem aspectos qualitativos super relevantes. Eu pensei aqui alguns números para mostrar para vocês. Então, a participação do Brasil nas exportações mundiais de manufaturados, né, caiu ali de 2005, era 26º lugar, estava em 0,85 do comércio mundial, hoje está em 0,40 e alguma coisa, né, em 35º lugar. Isso aqui revela, grosso modo, a capacidade do Brasil de competir no mercado internacional. Aqui é a concentração das exportações brasileiras. O dado de 2021, eu tinha feito para um trabalho que eu fiz. Depois que eu saí da CNI, eu tenho uma consultoria de estudo econômico e estou numa consultoria de relações governamentais agora. Esse trabalho eu fiz no ano passado, fui tentar atualizar semana passada, o site do MEDIC não estava funcionando, mas, assim, acreditem em mim, o tamanho dos quadrados e o que está escrito dentro deles não mudou. Então, uma concentração muito forte de exportações em pouquíssimos produtos, e todos eles commodities, que mostra também que não só tem uma queda na participação de manufaturados, como você tem uma pauta concentrada em produtos que exigem, que incorporam pouca tecnologia. E daqui a pouco eu vou falar um pouco de quais são as consequências disso. Tá? Porque também a gente, às vezes, ouve vantagens comparativas naturais, as vocações do país, tanto faz se você exporta soja ou se você exporta produtos industrializados. Mas não é bem assim, mas essa eu volto daqui a pouquinho. E aqui, a gente faz uma comparação, esse gráfico é super complicado de ler, mas ele faz uma comparação entre participação da indústria no PIB e renda per capita. Né? Renda per capita é a renda média da população, é o PIB dividido pela população, que mostra a capacidade que o país vem tendo de aumentar a renda média da população, é uma medida importante de desenvolvimento. Então, o que a gente vê aqui é que existe uma correlação, na maioria dos casos, dos países em desenvolvimento, entre a participação da indústria e o PIB per capita. Você tem em alguns países desenvolvidos, às vezes, em algumas situações, uma perda de participação da manufatura no PIB, mas isso acontece em paralelo. Tá? O Reino Unido é um exemplo, a Austrália também, que tem um setor de serviços que se desenvolve bastante. Você tem uma queda da participação no PIB, mas que anda em paralelo com o aumento da renda. No caso do Japão, né, você tem uma relação que vai mais ou menos estável. Na Alemanha ela cai, depois ela sobe, mas, de modo geral, você vê é claro, a China é diferente, porque a China teve um processo de industrialização muito rápido e um crescimento de renda per capita. O Brasil é o único país que tem esse perfil de queda livre, quer dizer, você tem uma perda de participação da indústria no PIB e não tem, em consequência, um crescimento da renda per capita. Então, aqui é o que eu tinha comentado antes. Você tem um processo de desindustrialização numa velocidade que não tem paralelo com os outros países e que não é acompanhada de um crescimento da renda per capita, né? Muito modesto aqui ao longo de 40 anos. E aí, tem uma série de explicações para isso, né, que cabem aí em horas de discussão. Mas, obviamente, a gente tem um primeiro fator que explica, que é a competitividade geral do país, que a gente pode colocar todos esses fatores dentro do conceito de custo Brasil. Esse aqui é um estudo que a CNI faz a cada 2 anos, chama Competitividade Brasil. Esse aqui é do biênio 21-22, o 23-24 não está divulgado ainda. E aí ele classifica o Brasil em comparação com um conjunto de outros países. Aqui não tem Estados Unidos, aqui não tem
alguns países de desenvolvimento, porque a ideia foi comparar o Brasil com países comparáveis em termos de nível de desenvolvimento, comparáveis mais ou menos em termos de tamanho. Então, a gente tem aqui Coreia, Canadá, Austrália, Rússia, Espanha. No ranking geral, o Brasil está em penúltimo, tá? Nos últimos anos, o Brasil tem ganho da Argentina. E em alguns fatores, né, o Brasil está aqui na 16ª posição, 15ª, enfim, todos os pontos que estão em vermelho são os mais graves, em alguns está na zona intermediária. Esse conjunto de fatores, ao longo de 10, 20 anos, vão tornando a capacidade de competir, a capacidade de produzir, a capacidade de inovar do país pior. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás, uma iniciativa de várias associações junto com o Ministério da Economia fez um exercício para quantificar o tamanho do custo do Brasil. Eles chegaram num número de salvo engano, 1,2 trilhões de reais por ano, que seria, né, toda a carga do custo do Brasil. Mas o fato é que, obviamente, num ambiente competitivo dessa forma, é difícil você crescer, é difícil o país se desenvolver. Mas o custo Brasil, ele é importante, ele é um fator muito decisivo, mas ele não explica tudo. Tá? Junto com isso, teve, ao longo de décadas, a falta de políticas industriais focadas, não aquela ideia de política industrial, substituição de importação, na década de 70, mas políticas industriais modernas, como acontecem nos países da OCDE e em países de desenvolvimento que vêm acelerando mais rápido. A Coreia é um exemplo, obviamente a China sempre é um exemplo, mas não os únicos. E, na verdade, quando a gente olha a questão não é ou uma coisa ou outra. Eu vou fazer política industrial para compensar o fato de eu ter um ambiente competitivo ruim no Brasil. É olhar para o que acontece nos países da OCDE, que não tem o custo do Brasil e tem políticas industriais para estimular o desenvolvimento tecnológico, para estimular o desenvolvimento produtivo. Então, em resumo, a gente pode dizer que, de certa forma, falta tudo. Falta essa agenda que, para os países desenvolvidos, é uma agenda do passado, eles já resolveram esse problema, e falta essa agenda do futuro, olhando para o desenvolvimento de competências, que muitas delas estão, a maioria, né, se não todas, estão ligadas a elementos que o Paulo mostrou, né, a transição energética, a questão da telemática, todas as tecnologias novas que no mundo inteiro são desenvolvidas com apoio de políticas públicas e que têm sido deficientes no caso do Brasil. E faltou também, junto com isso, uma estratégia de integração internacional coordenada com a política de desenvolvimento produtivo e tecnológico, que tivesse como resultado uma integração melhor do Brasil nas cadeias globais de valor. Né? Na verdade, a gente costuma ouvir que o Brasil não é integrado nas cadeias globais de valor, mas ele é integrado só que pelas pontas. Né? Ele é integrado fornecendo matéria-prima num lado e ele é integrado comprando componente no outro lado para montagem no Brasil. Né? Então, toda aquela dinâmica virtuosa da cadeia global de valor, que é você produzir e importar componentes de alto valor agregado, a gente ficou basicamente com a importação dos componentes de alto valor agregado e com a montagem no Brasil. Que o ponto positivo é que o Brasil tem uma indústria, tem mão de obra qualificada, tem capacidade empresarial, mas não tem o nível de intensidade tecnológica na produção, mas, sobretudo, no comércio exterior, que poderia ter, tendo uma indústria do tamanho que o Brasil tem. Então, as consequências desse processo todo, né, de décadas, é a perda de participação na produção de bens de maior conteúdo tecnológico, que esse gráfico não tem, mas, ao longo do tempo, a intensidade tecnológica da produção vai caindo, do comércio exterior também, e a baixa inserção nas cadeias globais de valor. E aí vem uma discussão de, tudo bem, e daí? Né, qual o problema? Qual o problema de você ter a pauta de exportações concentrada em poucos produtos? Qual é o problema de você
ter uma produção com menor conteúdo tecnológico, se a vocação natural do Brasil está em produtos primários, né? E daí? Bom, primeiro, um adendo, assim, essa questão de vocação natural bom, para não ficar usando a criatividade para usar meias palavras, assim, é uma bobagem, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Né? Se vocação natural fizesse algum sentido, a IBM ia continuar fazendo PC até hoje, a GE ia continuar fazendo fogão, né? E, na verdade, ninguém se satisfaz com a vocação natural. Né? Todo mundo procura olhar qual que é o produto que todo mundo vai querer, qual que é o próximo passo que eu preciso dar, qual que é a forma que eu tenho de fazer alguma coisa inovadora que agregue mais valor, que me traga mais lucro. Então, a ideia de vocação natural, ela remete a uma ideia de comodismo, de acomodação, que não faz sentido para um país do tamanho do Brasil. E aí a segunda questão, além de simplesmente ter a ambição de melhorar, é a diferença que faz o padrão de atividade, o tipo de atividade produtiva que existe no Brasil. Né? E isso aqui tem muito a ver com uma questão política importante também, que é a construção de uma narrativa pela própria indústria, da importância que a indústria tem. A indústria não é importante porque não é uma questão de fetiche, eu acho legal a produção industrial, eu acho que, ou que o meu setor é mais legal, ou que o setor do outro é ruim. Né? A questão é que quando você olha para o perfil do trabalho que é exigido pela atividade industrial, ele é muito mais sofisticado e ele tem uma capacidade de contribuir para o desenvolvimento do país muito maior. Né? E aqui, para citar alguns números, a indústria hoje, a indústria de transformação, equivale a mais ou menos 11% do PIB brasileiro. Responde por 46% das exportações. Então, essa ideia, é o agro e tudo mais, mas 46% das exportações de um setor que representa 11% do PIB, né, é uma coisa importante, é 4 vezes maior do que a participação dela no PIB. No investimento em P&D, 65%. Então, o importante é a inovação, o importante não é a indústria. Tudo bem, mas se você tirar a indústria, você tira a inovação. Então, é difícil você imaginar ter inovação, ter investimento em ciência e tecnologia do Brasil sem você ter indústria. Os salários da indústria, na média, são muito mais altos que nos outros setores, e o efeito multiplicador da indústria também é muito mais alto. R$1 na indústria gera mais impacto no PIB do que nos outros setores, por uma questão fundamental, que é o papel da indústria na dinâmica do setor produtivo brasileiro. Porque se a gente for olhar, tanto do ponto de vista, se a gente pegar a relação da indústria com a agricultura, o processamento de matérias-primas, a agregação de valor é feita na indústria. Toda a tecnologia, máquinas agrícolas, fertilizantes, defensivos, as agtechs, né, e tudo mais, que tornam a agricultura brasileira uma das mais competitivas do mundo, em grande medida, a agtech é setor de serviços, mas o resto é tudo desenvolvido na indústria. Então, tudo bem, a gente não precisa desenvolver no Brasil, a gente pode importar tudo, mas assim, não faz o menor sentido você abrir mão de a complementaridade com um setor primário que você pode desenvolver tecnologia do Brasil e que historicamente desenvolve. Né? Não é uma questão aqui de não ter competência. A gente, historicamente, tem uma Embrapa, tem uma série de empresas super competitivas nessa área e na área de máquinas também. Na parte de serviços, a mesma coisa, porque a gente ouve falar em serviços, mas esse serviço de alto valor agregado que tem naquela... Eu não pus o gráfico aqui, mas ficou famosa aquela curva sorriso, que mostra que a agregação de valor é cada vez maior em serviços serviços mais sofisticados, design, P&D, marketing, finanças, e que a parte de montagem, né, a parte de manufatura, passou a agregar um pouco menos de valor. Isso aí é o exemplo que eles dão o principal exemplo era o iPhone, que mostrava que o iPhone era fabricado na China, mas todo o desenvolvimento tecnológico e de marketing era feito fora da China e agregava mais valor do que a mera montagem. Mas o problema é que esses serviços de alto valor agregado, eles não são prestados
para as famílias, não são prestados para o cidadão, eles são prestados para a indústria. É a indústria que demanda P&D, é a indústria que demanda serviços de logística, muitos dos serviços financeiros. Então, quando a gente imagina que, tudo bem, vamos trocar, a gente aceita, a gente reduz a participação na indústria brasileira e vamos focar no desenvolvimento desses setores. Mas, para você desenvolver esse setor, ou você acredita que vai desenvolver no Brasil, e o Brasil vai virar um polo exportador de serviço de design e P&D para as empresas do Vale do Silício, ou a gente chega à conclusão que, se a gente não tiver o cachorro, você não tem como abanar o rabo. Né? Então, e aí esse que está o grande lance do Brasil, que não é aquela redução de, eu preciso me especializar em um setor. Tem país que é assim, tem país que o país é menor, o país tem menos população, o país não tem recurso natural, e aí a escolha de ou um ou outro pode ser uma necessidade. Mas um dos grandes ativos que o Brasil tem é o de já possuir uma indústria diversificada e grande, de ter uma base de recurso natural grande, de ter uma população grande que pode consumir serviço e conseguir trabalhar a interseção entre esses setores todos para conseguir não só ter um mercado grande, mas desenvolver tecnologia que, obviamente, tem que ter competitividade para ser exportada, porque aí você ganha muito mais escala, você tem uma capacidade muito maior de desenvolvimento. Então, voltando para a discussão da importância da indústria, a grande questão da indústria é, por ser um setor com maior dinamismo tecnológico e que, consequentemente, emprega trabalhadores mais qualificados, que precisam de mais estudo e, consequentemente, vão ter salários maiores, ela acaba sendo um elemento decisivo se a gente tem aspirações de se tornar um país de maior renda. Né? Então, a discussão toda da educação, a educação é fundamental, né? É uma necessidade, você precisa formar pessoas com mais qualificação. Mas, se você, em paralelo, não criar as condições para ter os empregos para essas pessoas trabalharem, né, você fica sem uma das pernas fundamentais nesse processo. E isso, de certa forma, já é o que está acontecendo. Né? Tem um estudo recente de 2021, da FGV, da Carmen Feijó e de outros autores, que mostra as ocupações no período recente que mais crescem. E, na verdade, você tem um descasamento entre o perfil do trabalhador e a ocupação. Você tem muita gente com formação de qualidade que não encontra, tirando talvez a área de TI, que tem muita demanda, mas em várias outras áreas, você tem pessoas com formação que foram para a faculdade, que estudaram, que têm diploma, que eventualmente fizeram pós-graduação e que não tem vaga para trabalhar na profissão deles, porque essa vaga não existe, porque a empresa fechou ou porque simplesmente não foram criadas novas ocupações que exigem esse tipo de trabalhador. Então, a lógica aqui da narrativa, que a gente vinha trabalhando na CNI, que tem discutido também com outras instituições, é que o objetivo, né, por que o Estado brasileiro deve desenvolver políticas públicas para estimular o desenvolvimento industrial? O objetivo finalístico não é desenvolver a indústria. Se o objetivo finalístico fosse desenvolver um setor, a gente certamente não conseguiria, não teria legitimidade para fazer isso. Mas é porque o desenvolvimento industrial é um meio para atingir esse desenvolvimento econômico-social, é um meio para criar os empregos do futuro que vão ser fundamentais para que o Brasil consiga ter uma trajetória de desenvolvimento econômico-social. Tá? Então, o resumo até aqui é que a indústria vem de uma trajetória longa de perda de participação no PIB, né, com essas consequências de perda de densidade tecnológica, perda de participação nas exportações, piora da inserção nas cadeias globais de valor, e que isso é um problema porque isso limita a capacidade de desenvolvimento do Brasil, né, desenvolvimento econômico e social do Brasil. E aí, a gente vai, finalmente, para a parte de otimismo da apresentação, tá? Que é a ideia de que a gente pode estar num momento de reversão. E esse momento de reversão, aqui eu acho que eu vou chover um pouco no molhado do que o Paulo comentou, por uma série de fatores externos e internos.
Tá? Eu realmente acho que a gente tem elementos para acreditar que está nesse momento, nesse período de reversão, só que esse período de reversão não vai cair do céu. Né? Para ele acontecer, para se consumar isso tudo, vai exigir muito esforço, vai exigir muito trabalho, vai exigir a superação, ou pelo menos, né, a mitigação de uma série desses problemas aqui. A gente precisa jogar o símbolozinho um pouco mais para cá, porque, como o Paulo mostrou no mapa das bandeirinhas, aliás, aquele podia ser para o quiz, hein? Depois, quem ganha mais ganha um brinde no final e tal. Eu acerto mais 3 ou 4 daquelas bandeirinhas só. Mas tem que puxar para cá, porque está todo mundo disputando, todo mundo está olhando para o potencial de atração de investimento, de reshoring, nearshoring, e a gente tem que se qualificar um pouco mais. O mercado é grande, tem uma base industrial grande, diversificada, mas não vai ser automático que vai começar a chover investimento e a chover pedido para as empresas brasileiras. Agora, é uma oportunidade muito grande. E isso aí eu acho que decorre de um conjunto, e aí, para aproveitar essas oportunidades, né, essa que é a grande questão, como que a gente consegue aproveitar essas oportunidades? E aí faz sentido olhar para algumas tendências internacionais e tendências locais. Né? Eu vou citar 2 estruturais. Tá? Uma delas é a digitalização. O processo de digitalização, essa aceleração de mudança tecnológica, ela tem impactos gigantescos que podem ser das formas mais diversas. Né? As mais evidentes, elas trazem eficiência para o processo, elas trazem aumento de qualidade, elas trazem redução de tempo de desenvolvimento de produto, né? Então, SolidWorks. Então, você imagina, você está concorrendo com alguém que adquiriu, desenvolveu, incorporou tecnologias digitais que permitem lançar um produto na metade do tempo, dependendo do produto que você está concorrendo, acabou. Né? Se você lança um ano depois, o mercado, dependendo do que aconteceu com o produto, já era. Né? Você perdeu a chance. Sem falar em custo e numa série de questões. Tem uma outra... Quando a gente começa a olhar do ponto de vista da cadeia produtiva, a tendência de integração digital com o cliente, com o fornecedor, é outra coisa fundamental. Né? Então, você imagina, reshoring, nearshoring, a gente vai começar a entrar na cadeia produtiva de uma grande empresa. Tá, eu tenho as ferramentas digitais para fazer uma integração digital com esse fornecedor? Não tenho? Bom, então não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer agora. Tá, mas quanto tempo eu levo para desenvolver isso? Quanto tempo eu preciso para ser competitivo com as outras empresas, ou do Brasil, ou de outros países que eles estão participando? Então, esse investimento em digitalização é uma coisa que precisa acontecer para conseguir aproveitar, não só para aproveitar essas oportunidades, mas até mesmo para concorrer dentro do próprio mercado doméstico. Cada vez mais isso vai acontecer. E uma outra questão, uma outra tendência estrutural é o imperativo da sustentabilidade. E aí, seja do ponto de vista dos processos internos, seja do ponto de vista de desenvolvimento de soluções para descarbonização de outros setores, aí principalmente energia e transporte. Né? Então, são uma série de oportunidades, ou seja, dando um passo atrás, existem oportunidades para fazer de forma mais eficiente e de forma melhor produtos que já são feitos e conseguir se inserir nessa oportunidade internacional, e existem oportunidades para desenvolver novos produtos e novas soluções e novas tecnologias que vão passar a ser cada vez mais demandadas. Isso tudo passa por investimento em inovação e passa por ganho de produtividade. E aqui, olhando para tendências conjunturais, eu fiquei feliz, Paulo, porque eu coloquei uma dúvida aqui, até que medidas são conjunturais. Eu não tenho certeza, né, mas o fato é o seguinte: se elas forem permanentes, ótimo. Se elas forem conjunturais, eu acho que a grande diferença de estratégia é que talvez a gente tenha que correr um pouco mais para aproveitar enquanto elas existem. Então, uma é a desorganização das cadeias produtivas, né, que se acelerou com a Covid, depois veio alguma questão de guerra da Ucrânia nisso aí também.
A segunda, uma preocupação crescente com segurança nacional, que está ligada a fatores geopolíticos, né? O Paulo explorou isso aí super bem. Guerra da Ucrânia, rivalidade crescente Estados Unidos-China. Já tinha uma preocupação e agora ela é maior com a resiliência das cadeias produtivas. Então, todos esses fatores, eles criam oportunidades para o Brasil. Só que essas oportunidades para o Brasil e está um monte de outros países olhando para isso e pensando como é que eles conseguem avançar nessa agenda, né? Isso tudo junto, né? Essas tendências mais estruturais. Quando eu digo, eu vou voltar um ponto aqui, conjunturais, é porque, de fato, a gente olha para situações em que ocorreu e que a gente achou que as coisas iam ser de um jeito e não foram. Então, por exemplo, quando teve Fukushima, todo mundo imaginava, olha, esse negócio de depender da Ásia não vai dar mais certo, vamos trazer as cadeias para perto, a eficiência não importa, a gente paga um pouco mais para garantir. E passou o tempo e tudo voltou a ser como era antes. No caso agora, China, Rússia, a sensação que dá é que isso é uma tendência de longo prazo, é uma tendência muito mais estrutural. Mas lá atrás, em Fukushima, a gente também achava que ia ser mais estrutural e não aconteceu. Pode ser, né? E eu acho que o argumento e a experiência dos ciclos ela é muito forte, mas a gente, em outros momentos, teve momentos de avanço de globalização e volta da globalização. Agora, se os ciclos são suficientemente longos, e a tendência é que o Paulo mostrou os ciclos, se eu guardei bem a memória, a gente tem uns 7 anos para aproveitar esse negócio, 7 a 12, 7 a 13. Eu fiz uma média ali na mão, né? Se ficar para sempre e a gente fizer um bom trabalho, ótimo, a gente está super bem posicionado e vai embora. Se voltar, mais uma razão para a gente fazer um trabalho melhor ainda e mais rápido ainda para estar bem posicionado lá na frente. Então, no final das contas, é o seguinte, se é conjuntural ou se é estrutural, não importa, a oportunidade está aí, ela tem que ser aproveitada, né? E quem aproveitar por último não vai aproveitar, vai chegar no final da fila com vários países trabalhando nisso. E todo mundo fazendo, e aqui é um papel do Estado, os países desenvolvendo políticas industriais muito ambiciosas. O Paulo citou o CHIPS Act, americano recente, que também oferece oportunidades para o Brasil, porque ele embute na estratégia uma lógica de trazer fornecedores que estão na Ásia para perto, né? Tem uma estratégia de reduzir a compra, então não só é de buscar a compra, mas é de limitar o comércio, limitar a exportação e limitar a importação de países asiáticos. Então, a oportunidade está aí, né? Cada dia que passa é um dia a mais nesse processo, e o México, sobretudo, está investindo e dando incentivo e fazendo todo o possível para atrair investimentos. Então, acho que todos esses fatores, eles reforçam essa oportunidade da década achada que o Paulo colocou, né? E, no caso, aí, começando a olhar um pouco mais para dentro do Brasil, para políticas no Brasil, eu acho que, para a discussão de política industrial, a gente tem um momento muito mais favorável do que tinha antes. Primeiro, porque a disputa tecnológica, né, dos Estados Unidos e da Europa, assim, que começou a ficar mais visível com o surgimento do conceito de indústria 4.0 10 anos atrás, aí saiu a política industrial alemã, porque os países desenvolvidos sempre fizeram política industrial, mas eles voltaram a chamar a política industrial de política industrial há poucos anos. Durante muito tempo, não, é uma palavra banida, não pode ser dita. O FMI lançou em 2019 um documento que falava o retorno da política cujo nome não deve ser dito, o princípio de política industrial, porque todo mundo começou a tratar isso de forma muito mais explícita, percebendo um risco de ficar para trás na corrida tecnológica. Então, o que a gente tem hoje é um cenário favorável do ponto de vista de política pública, porque, primeiro, todo mundo está fazendo com muito mais transparência, de forma muito mais explícita, então é muito mais fácil identificar o que são boas práticas, é muito mais fácil identificar o que está acontecendo, e é muito mais fácil superar aquele dilema de política industrial não pode, política industrial é uma volta ao passado. Então, do ponto de vista
do Brasil. Isso aí, sem dúvida, é uma coisa que ajuda, e todos os organismos internacionais têm falado sobre esse ponto. Então, acho que agora, quando a gente vai olhar para os fatores domésticos, aí a gente tem alguns pontos, né? Então, as tendências internacionais estão dadas, e a gente tem que olhar um pouco para dentro do país. A gente tem algumas oportunidades agora que eu acho que são para o curtíssimo prazo. A primeira delas é a possibilidade de ter uma reforma tributária. Isso aqui, eu acho que é uma possibilidade concreta depois de décadas e décadas. Acho que isso era uma coisa que a indústria precisa defender de forma muito enfática, tá? Porque é uma das oportunidades, se a gente perder agora, não sei quando vai ter de novo, e que todos os estudos mostram que é uma reforma que não só simplifica, né? Vocês sabem melhor do que eu o que custa pagar tributo no Brasil, resolve um dos principais problemas do custo do Brasil, aproxima o Brasil dos padrões da OCDE e tem um potencial impacto no crescimento muito grande. Então, eu acho que, assim, no período que eu estava na CNI, em outras discussões, sempre alguém vai olhar e vai pensar, mas eu perco aqui, mas será que vai dar certo, mas eu quero ter esses benefícios da reforma, mas não quero perder aquele outro. Eu acho que esse é um momento que o setor produtivo tem que apoiar a reforma tributária sem mesquinharia, né? Sem entrar tem um problema, toda vez que você acumula um problema, ele se torna muito grande, ele vai ficando com penduricalhos, obviamente se torna mais difícil, né? Você tem setores que pagam pouquíssimo imposto, você tem a indústria que paga muito imposto, mas é uma discussão que vai precisar de todo o apoio político possível, e as grandes empresas têm capacidade de fazer isso, para ver se a gente consegue superar essa etapa, que é uma coisa decisiva para a competitividade. A segunda é que, ao longo dos últimos anos, os últimos 5 ou 6 anos, a gente teve, olhando para a produtividade e para a digitalização, alguns programas bem-sucedidos no Brasil, que estão prontos para rodar, o governo sabe como é que faz, sabe quanto é que custa, viu o que deu certo, o que não deu certo, e que poderiam ser alavancados agora, sobretudo olhando para empresas de pequeno e médio porte. Um terceiro elemento que pode ser importante para o desenvolvimento da indústria, tanto nessa agenda de digitalização e para aproveitar essas grandes tendências, é o conceito de política orientada à missão, que basicamente é você direcionar as políticas públicas para resolver problemas da sociedade. E, de modo geral, né, foi assim que aconteceu lá com o Sputnik, que foi talvez o primeiro, Sputnik não, com a missão Apollo, e depois uma outra série de políticas que são classificadas hoje como política orientada à missão, é que o tipo de solução tecnológica para os problemas que são priorizados passam por desenvolvimento industrial. Então, ela traz um elemento que dá legitimidade para a política de desenvolvimento industrial, e eu acho que é uma grande oportunidade aproveitar isso. Estava no discurso do vice-presidente Alckmin quando assumiu o MIDIC. Então, eu acho que é mais um elemento que contribui para a gente poder ter políticas bem-sucedidas, eficazes de desenvolvimento industrial. A exemplo, por exemplo, de descarbonização pode ser uma missão, e aí com impactos diretos no setor automotivo, no setor de máquinas e equipamentos. A agenda de mobilidade pode ser outra missão, usando esse conceito também para esses setores eletroeletrônico. Toda a agenda de transição energética entrega um impacto para a sociedade, entrega um impacto para o mundo, e passa por soluções que são desenvolvidas pelo setor industrial. Do ponto negativo, né, a gente tem uma situação fiscal complicada no país, a taxa de juros está alta, mas a taxa de juros não está alta para a indústria 4.0. Tá? Isso aí, eu volto mais na frente, mas existem, a gente precisa, e acho que esse tipo de discussão, de evento, é importante também para a gente divulgar, não só, obviamente, entre nós, mas também com fornecedores, as oportunidades que já existem, que já estão aí, e que são subaproveitadas para estimular desenvolvimentos, para estimular investimentos na área de digitalização e ganho de produtividade. Finalmente, um último elemento aqui de fator doméstico
eu acho que a gente tem que tentar tirar proveito de ter o retorno de um Ministério de Indústria, que a gente não tinha, ou seja, ter um ministro que se dedique, que olhe especificamente para o desenvolvimento industrial, e com a coincidência de ter um ministro cuidando da indústria, que é também vice-presidente da República, e que trouxe no discurso de posse dele elementos muito importantes de reindustrialização, de reverter a desindustrialização, olhando exatamente para o benefício que a indústria traz para o desenvolvimento. Então, aqui, chegando na parte final, tá, eu vou provocar um olhar um pouco para dentro da indústria e vou me permitir, né, eu não trabalho na indústria, então estou fazendo sugestão com dinheiro alheio, mas são alguns pontos que eu acho que podem ser feitos pela indústria brasileira, podem ser feitos por vocês, pelas entidades industriais, e que eu acho que são importantes para conseguir aproveitar essa oportunidade decorrente dessa combinação de fatores, de tendências internas. A primeira é olhando para o ambiente competitivo do Brasil. Eu acho que tem uma atividade aqui de lobby, né, de influência, vão regulamentar lobby, vai deixar de ser pecado usar essa expressão, e que eu acho que o primeiro ponto é a reforma tributária tem que ser defendida, ela precisa acontecer, e se não acontecer em 2023, ela não vai acontecer, pelo menos nessa gestão. Então, assim, a gente vai voltar a discutir esse tema em 2027. A gente precisa tirar proveito das questões geopolíticas que beneficiam o Brasil, né? Então, não é simplesmente porque a tendência existe que ela vai acontecer, né? Isso é trabalho para a diplomacia, existem algumas oportunidades. Os Estados Unidos lançaram, acho que ano passado, na cúpula das Américas, a America's Partnership for Prosperity. Tem uma série de itens que encaixam perfeitamente no processo de atração de investimento do Brasil para setores-chave. Não saiu do papel, até agora não serve para nada, mas o documento está lá e a diplomacia brasileira poderia contribuir para fazer alguma coisa disso sair do papel em termos de acesso a mercados, em termos de atração de investimentos. Então, aqui, qualquer empresa que tenha relação com os Estados Unidos, que tenha relação que tenha interesses bilaterais, eu acho que deveria pressionar o governo brasileiro para tentar tirar proveito, para tentar tirar do papel os elementos que estão ali. E aproveitar a oportunidade, que aparentemente está maior nesse momento, pelas falas da diplomacia europeia, principalmente, de fazer o acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor, porque ele abre mercado demais, né? Se a gente for pensar a quantidade de concorrentes do Brasil que pagam tarifa zero para exportar para a União Europeia e quanto as empresas brasileiras, industriais, pagam para exportar para a União Europeia, faz todo sentido a gente conseguir tirar esse acordo do papel e provavelmente é o melhor momento agora, quando, inclusive, a União Europeia, também pelas questões internacionais, está procurando diversificar fornecedor. Então, no extra-firma são esses 3 pontos. E no intra-firma, aí olhando para dentro da empresa, acho que tem 3 agendas fundamentais e que estão, nesse caso, totalmente ao alcance da empresa, sem depender, ou praticamente sem depender do governo. O primeiro é aumento da produtividade, o segundo é a digitalização e o terceiro é a sustentabilidade. Produtividade é um dos maiores desafios da indústria brasileira. A gente vem há décadas de produtividade estagnada. Tem uma frase famosa do Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, que ele fala que a produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo, porque é o aumento de produtividade que permite que você consiga aumentar a produção sem aumentar na mesma proporção os fatores, que podem ser recursos naturais, podem ser insumos, pode ser, enfim, energia e trabalho, né? O Paulo mostrou isso, o segredo ali dos Estados Unidos, com todo aquele conjunto de política, na ideia de trazer de volta a indústria da China, é via aumento da produtividade, e quando a gente olha para a produtividade brasileira, o cenário é desesperador. Aqui, a gente está vendo a produtividade do trabalho, tá? De 1995 até 2021. Tá? O cinza é total, o verde é a transformação,
Essa diferença é razoável porque o setor quando você pega o total, você pega a mineração, enfim, tem muito valor agregado por pouco trabalhador ou por pouca hora trabalhada, porque é muito intensivo em capital, então é normal que esteja abaixo. Mas o importante aqui não é a diferença do nível, o importante é que você deveria ter, por incorporação de progresso técnico, por modernização produtiva, por aumento da educação dos trabalhadores, um crescimento de produtividade no Brasil hoje não teve. Né? Ela praticamente estagnada aqui, sobe, de vez em quando sobe, de vez em quando cai, mas ela não teve um aumento significativo. E isso aqui já era para motivo suficiente de preocupação. Mas quando a gente compara com os outros países, a gente vê aqui, isso aqui é um dado calculado pela CNI, que compara o Brasil com um conjunto de países, que são, salvo engano, o mesmo conjunto de países que estava lá no Competitividade Brasil, que tinha lá os itens do Custo Brasil. Então, é o seguinte, a consequência de você ficar estagnado ao longo de 30 anos, quando os outros crescem, é que, em relação aos outros, você cai. Né? Então, apesar dos avanços que existiram, a produtividade brasileira, na comparação com os nossos principais competidores, caiu. Então, além de todos os elementos do Custo Brasil, a produtividade também está mais baixa. E aqui a gente vê a ascensão e a decadência na relação com os Estados Unidos. Quando chegou ali na década de 80, o Brasil tinha saído desde lá do início, né, 50, lá da aceleração do processo de industrialização brasileiro, chegou a ter 46% da produtividade americana, que depois caiu para 25%. Né? Então, se a gente pusesse o gráfico aqui da Coreia, ele foge do gráfico com o crescimento que teve, China também. E aqui, a produtividade se explica por um enorme conjunto de fatores. Investimento em máquina aumenta a produtividade, trabalhador mais bem qualificado aumenta a produtividade, gestão aumenta a produtividade, tudo somado, obviamente, aumenta muito mais, mas a grande oportunidade que existe no curto prazo, com um custo baixíssimo para ganhar produtividade, é exatamente na área de gestão. Né? E aí, eu estava no almoço falando com o Timóteo, ele falou que é engenheiro de produção. Né? E aí, quando a gente estava na CNI, a gente fez um trabalho, que era um processo de Lean Manufacturing, e um tempo depois, a gente fez o estudo e ano passado eu atualizei. Esse estudo aqui é um estudo que mostra, ele mapeia a gestão, é um estudo da London School of Economics, que estabeleceu critérios para medir gestão na fábrica, e um dos critérios é exatamente gestão da produção. E o que acontece aqui, né, é que você normalmente tem poucas empresas, né, esse histograma é a quantidade de empresas, tem poucas empresas com baixíssima produtividade, elas estão concentradas aqui no meio e algumas com altíssima produtividade. Os países desenvolvidos, eles têm pouca empresa nessa cauda aqui e estão bem concentrados do meio para frente. Né, a Alemanha, bem nítido, o Japão, o problema é que tem pouca observação no estudo deles, mas também revela isso aqui. E no Brasil, você tem uma quantidade muito grande, no Brasil, na Índia, no México, uma quantidade muito grande de empresas aqui. Né? Só que existem metodologias olhando para pequena empresa, para média empresa, que conseguem obter ganhos de produtividade muito rápido, não exige grandes investimentos. Então, aqui está uma agenda. No Brasil, a gente tinha feito lá um piloto na CNI, que era o Indústria Mais Produtiva, depois virou um programa nacional, o Brasil Mais Produtivo, atendeu 3.000 empresas, ao longo de 2 anos. Então, esse aqui é um dos exemplos de um programa que está pronto, que é capaz de, com um custo baixíssimo, promover um salto de produtividade das empresas no curto prazo. E a segunda agenda é a agenda da digitalização. Aqui, o estudo, para quem quiser ver, está no link, não sei se a Dassault vai compartilhar depois a apresentação, mas ele mostra, né, o baixo grau de utilização de tecnologias digitais no Brasil, né, acho que isso aí todo mundo mais ou menos conhece, mas o que chama mais atenção no estudo são os elementos colocados como barreira para a digitalização. Né? Então, aqui tem as barreiras externas
e as barreiras internas, né? O contrário. Aqui as barreiras internas, as barreiras dentro da empresa, que os respondentes dizem que são os maiores obstáculos para investimento em digitalização, e aqui as barreiras externas. Na barreira interna, o principal é alto custo de implantação. Isso não faz o menor sentido. Porque, na verdade, quando a gente vai em pesquisa e conversa com as empresas que não adotaram o processo de digitalização, a gente vê que a maioria não sabe por onde começar. Se ela não sabe por onde começar, como que ela sabe que é caro? Como que ela conseguiu quantificar qual é o projeto? E aí, quando a gente vai em empresas, inclusive de pequeno porte, que fizeram investimento em digitalização, a gente vê um monte de exemplos de projetos de baixíssimo custo, que trouxeram ganhos de produtividade super expressivos. Então, na verdade, aqui, não é que é caro, é que as empresas não sabem qual é o projeto que tem que ser feito, qual é o pacote tecnológico que faz sentido para ela e qual que é o roadmap de implantação dessas tecnologias, porque ela não vai fazer isso tudo de uma vez. E aí, quando a gente vai para barreiras externas, a gente vê aqui falta de trabalhador qualificado. Eu visitei mais 20 empresas, 20 não é muito, mas conversei com várias outras pessoas, e em nenhum caso que eu vi, quando a empresa identificou qual era a tecnologia que fazia sentido para ela e fez a aquisição, em nenhum caso que eu vi, a falta de trabalhador qualificado foi uma barreira. A falta de trabalhador qualificado é uma barreira para a Dassault desenvolver a tecnologia dela. Mas no chão de fábrica para adoção, eu nunca vi esse problema acontecer, nem na indústria, nem na agricultura. Você conversa com o pessoal que vende essas máquinas agrícolas mais modernas e pergunta, tá, você trocou um trator pelo outro, que tinha o tablet, tinha aquele monte de coisa para fazer. Como é que foi com o tratorista? Quanto tempo levou? Levou meses para fazer a capacitação? Não. Chegou ali, explicou, fez ali uma demonstração e o processo rodou. Ah, mas se fizer uma capacitação vai ser melhor. Vai ser melhor. Mas é impeditivo? Não é impeditivo. Dificuldade para identificar tecnologias e parceiros. Também não faz o menor sentido. A Dassault está aqui. Todos os grandes, as principais empresas estão no Brasil, falando português, conhecem a indústria brasileira. Né? Então, assim, a minha interpretação é a seguinte, não procurei. Porque aí, numa outra pesquisa que a gente fez na CNI, a gente perguntava, isso aí de começo de 2021, você está atrasado? Está atrasado na aplicação? E todo mundo dizia, eu estou igual ao resto da indústria. Tá, mas o resto da indústria também está atrasado, então você está atrasado. Então, era mais ou menos assim. É muito importante? É moderadamente importante. Então, aqui, trabalhador qualificado não é impeditivo para a adoção de tecnologia digital no chão de fábrica, dificuldade para identificar tecnologias e parceiros. Os parceiros estão aí, estão aqui, no caso. O mercado não está preparado, clientes e fornecedores. Os clientes, né, principalmente quando você tem cliente de maior porte, você fornece para a grande empresa, eles estão fazendo esse tipo de investimento, e se ele não está preparado, mas o investimento em tecnologia digital aumenta a sua eficiência, reduz o seu custo, acho que deveria ser uma decisão interna, e ausência de linha de financiamento apropriada, desde 2020, não é verdade. O crédito mais barato no Brasil hoje é a linha Inova Crédito 4.0 da FINEP para projeto de digitalização. Acho que hoje deve estar mais ou menos em menos de 6,5% ao ano, a Selic está 13%, a inflação está 5 e pouco. Então, assim, o dinheiro está praticamente de graça para você fazer um projeto de digitalização. Se você é uma pequena ou média empresa, um projeto até 10 milhões de reais, se o projeto for acima disso, tem o FINEP IoT, que o custo é mais ou menos igual. Então, no final das contas, é o seguinte, a digitalização oferece ganhos impressionantes, torna a empresa mais competitiva, reduz em custo, aumenta a qualidade, prepara para oportunidades futuras, e os principais problemas apontados, aparentemente não são problemas. Né? Então, mostra aqui também um potencial de avanço dessas áreas. Tá? Para concluir, que o meu tempo já estourou, eu acho aqui que tem dois papéis muito importantes para
retomando, né, que eu tinha comentado, o governo tem que fazer o papel dele, né, as linhas de financiamento existem, elas podem ser melhores, a retomada de um programa de Lean Manufacturing em massa no Brasil precisa acontecer, a gente precisa de uma série de outras coisas, mas existe um papel fundamental para a indústria também, que é, inclusive, pegar os seus fornecedores menores e dar o exemplo e liderar nessa agenda de aumento da produtividade, liderar nessa agenda de digitalização, ajudar, sobretudo as empresas de pequeno porte, têm dificuldade de conhecer as tecnologias, né, como vocês conhecem. Então, acho que tem uma agenda aqui que tem um potencial muito grande para a gente conseguir aproveitar essas oportunidades que existem. Acho que a minha pergunta, né, que eu faço agora para o professor Paulo, quanto tempo a gente tem, professor? Porque eu acho que tempo é crucial, né, a gente precisa avançar nesse processo, e eu acho que, se não for agora, porque 10 anos atrás, a gente falava que tinha perdido o bonde. Aí a indústria 4.0 foi outro bonde que a gente olhou e falou, olha, daqui de 2014, 2015, eu posso andar para frente, eu não preciso voltar na década de 80 e fazer a terceira revolução para voltar aqui depois. Né? Mas agora, com o avanço desse processo, com a concorrência entre os países, com os outros países fazendo política industrial e todo mundo, eu não sei se daqui a pouco a gente vai chegar na... O pessoal fala em... Como é que é? Indústria 5.0, mas tudo bem, quando isso for sério mesmo, se a gente vai poder olhar e falar, tudo bem, a gente perdeu a terceira, a gente perdeu a quarta e agora dá para fazer. Então, eu acho que se a gente não aproveitar essa oportunidade, isso significa fazer o trabalho da indústria e pressionar o governo para fazer as políticas deles, a gente vai continuar com a estrutura dual que a gente tem no Brasil, com empresas altamente competitivas, super qualificadas como a de vocês, e com o resto do Brasil, e a gente vai ver o espaço que a China e outros países asiáticos têm, passar na nossa frente aqui pela América Latina e ir para outros lugares, e vamos desperdiçar essa chance. Então, o objetivo aqui era um pouco fazer essa provocação. Eu, como estudante, né, e pesquisador na área de economia industrial, observo isso tudo com uma enorme ansiedade e acho que a gente tem condições, como país, de avançar nisso, se começar agora e se realmente se engajar. Queria agradecer de novo a Dassault pela oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para perguntas, reclamações, xingamentos. Obrigado.